Então, nesse instante, nós vamos agradecendo aos mentores amigos, a equipe de André Luiz, que mais uma vez nos acolhe nessa semana, para o estudo desse livro que fala tanto da importância do nosso campo mental e fica lembrando a gente do poder da prece e da sintonia que nós controlamos todos os dias. E assim vamos envolvendo a Gláucia em muito amor, em muita luz, pedindo ao mentor que dirige esse trabalho que possa inspirá-la na prece inicial. Senhor Jesus, pedimos com humildade permissão para que nós, obreiros do dia a dia, possamos receber as inspirações, o ensinamento necessário desse estudo de tão importância do André Luiz, e que assim tiramos inspirações para que possamos conquistar os obstáculos que nos são dados através da força do nosso pensamento, da nossa vontade e da nossa ação. E que assim, através dessa força, que vençamos nossas vicissitudes e que adquirimos todas as necessárias qualidades que aqui viemos buscar na nossa jornada espiritual. E é na inspiração abundante desse capítulo do amor que possamos primeiro nos lembrar que estamos sempre envoltos por um grandíssimo amor de Deus e de Jesus. E que mesmo a jornada sendo difícil, nunca estamos desamparados. Que o amparo é infinito e eterno. E com essas palavras, pedimos permissão para começar os trabalhos de hoje à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Bom, com todo respeito aos pais, aos maridos e aos filhos, a hora que ela fala do poder do amor, ele fala de poder do amor usando o exemplo materno, né? E aí coloca mais responsabilidade aí nos nossos ombros em termos da qualidade, né, que esse sentimento tem que ter em nós mulheres, né? Nesse caso, a gente vê que coisa interessante. Esse espírito que vai ajudar o Pedro e o Camilo, a Cipriana, ela não é mãe deles. No entanto, a capacidade de amar sem julgar que ela tem, consegue alcançar objetivos que pareciam impossíveis, né? Depois de tantos anos de um ódio entrelaçado, né? Bom, algumas coisas que mexeram comigo nesse capítulo. Primeira coisa é a forma como ela fala, sem julgar. Então, ela tem o conhecimento da situação. A gente vê que o Calderaro vai lá para iniciar o processo, o trabalho, o preparo para ajudar esses dois indivíduos, um encarnado, o outro desencarnado, mas apesar do Calderaro ter tanto conhecimento, ele ainda não chegou no nível do amor. E a Cipriana, dentro da humildade, da bondade dela, ele que reconhece a incapacidade que ele ainda tem de amar de uma forma tão pura, ela fala, para tudo existe um começo. Né? Então, valorizando qualquer medida de esforço, isso serve para a gente, né? Porque se a gente for esperar
não ter problema, se a gente for esperar não brigar em casa ou não perder a paciência para começar a ajudar os outros, a gente não vai conseguir fazer isso nessa vida. Então, a mensagem aí para nós é: apesar das nossas imperfeições, a gente ajuda. E aí, ajudando, a gente cresce, a gente progride, mesmo através das nossas limitações, né? A outra coisa que ela faz, que é muito interessante, ela, como eu falei, ela não julga, mas ela coloca responsabilidade. Ela chama para responsabilidade e fala: olha, aquela pessoa que está fazendo mal, que fez o mal, na verdade sofre em dobro. Sofre porque ela em si passa pelo sufoco, ou se ainda não passou, vai passar pelo arrependimento e depois o reajuste, mas aqui também há outra pessoa que está sofrendo e que provavelmente quem fez o mal vai estar recebendo essa vibração do outro, né? Outra coisa que chama atenção, a gente já falou tantas vezes do poder da prece, né? E isso eu estou dizendo para mim, quantas vezes a gente esquece dessa ferramenta milagrosa que a gente tem nas mãos. Em todos os capítulos a gente vê, primeira coisa que se faz é a prece. Então, ela, espírito muito superior, antes dela começar a fazer o bem, a conversar com eles, ela se liga a espíritos de uma esfera ainda muito mais alta do que a dela. E nesse momento em que ela faz a prece, ela se transfigura. Olha só que coisa, né? Porque a transfiguração significa que ela mudou a forma como estava o perispírito dela. E ele descreve essa energia de amor, de luz, saindo pela fronte, né? Pelo pensamento, pelo tórax, pelo sentimento, pelo coração, né? Que a gente vê aqui o frontal como a gente já viu, a área do superconsciente, que é a do nosso ser superior eterno. Aqui, o tórax, a gente está falando de sentimento, e quando eu pensei nisso, eu pensei no Sagrado Coração de Jesus, né? Que a gente vê aqui esse poder, aqui nesse chakra aqui, que cuida das emoções, e nas mãos. Por quê? Porque normalmente a doação acontece pelas extremidades, né? Então, essas três partes, o pensamento, a vontade, o sentimento e a doação. De uma forma tão intensa que não só mexe com aqueles espíritos que estão aí embevecidos nesse trauma de passado, mas também André Luiz e a Calderaro. E ela conversa com eles como uma mãe, né? Então, a gente muitas vezes olha para os adultos que fazem bobagem, que estão ao nosso redor, e se esquece que a idade cronológica não necessariamente tem alguma coisa a ver com a maturidade. Então, ela está olhando para esses dois indivíduos, dois homens, um deles de 50 anos, o outro mais velho, pois se tinha criado ele, tinha morrido já há 20 anos, né? Então, vamos dizer uns 70, se ele tivesse vivo. Mas são crianças espirituais. Então, a forma como ela fala é o amor, a compaixão, o entendimento de uma mãe, claro, uma mãe amorosa que conversa com o filho, né? E a gente vê que se esse evento, né, esse jato de amor, essa prece não tivesse acontecido, esses dois indivíduos não conseguiriam se transformar, como a gente vai ver, como a gente viu no capítulo, né? Ele faz a comparação desse quadro da Madonna de Murilo, eu não conhecia, então eu coloquei aí para vocês conhecerem.
Mas uma coisa que é interessante, a gente muitas vezes vai tomar o passe, sabe que está com envolvimento, e a gente acha que vai lá, o médium vai fazer assim na gente, vão doutrinar o espírito e as coisas vão se resolver. E a gente está vendo que não é assim, que precisa de mais. Então, mesmo quando a gente está num papel de doutrinador, numa sessão mediúnica de desobsessão, não é porque o doutrinador vai falar meia dúzia de palavras que isso vai mudar o comportamento do obsessor. Mais importante do que essas palavras é o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, né? É o amor, a humildade, a compaixão, a fraternidade que eu estou usando no momento da vibração, da ajuda, daquilo que eu estou falando. Nesse caso, a gente vê que esses dois indivíduos já estão sendo aí ajudados há algum tempo, mas não conseguiam se desvencilhar desse ódio compartilhado, né? A outra coisa é porque a gente vê que o Pedro tem a consciência pesada por ter cometido assassinato, e ela fala que tirar a vida a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Isso é importante a gente pensar no momento da atualidade em que o índice de suicídio é o segundo maior de causa de morte entre as pessoas hoje, né? E segundo o Divaldo, daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos, vai ser a maior causa de morte aqui na Terra. Mais do que câncer, mais do que ataque cardíaco, mais do que acidente de carro, enfim. Então, essa falta de tirar a vida é muito grande, independente se é a minha ou se é do outro, né? E precisa de um reajuste com a lei. E ela fala isso para ele. Por que você acha que você, com o ódio, com a morte, você ia resolver o seu problema? Da onde vem que a gente matando, que a gente fazendo mal, a gente colhe o bem? E hoje, um tema tão atual para a gente pensar, né, em discussão de pena de morte, em discussão de aborto, a gente lembrar dos livros anteriores de André Luiz, que a gente sabe que a ligação espiritual entre o feto e o espírito reencarnante acontece no momento da concepção. Então, se eu paro uma gravidez, mesmo que seja 4 semanas depois, quando eu descobri, sim, esse feto já tem vida, né? E o que ele está lembrando a gente é: nós não temos o direito de terminar a vida de ninguém, nem a nossa, nem a dos outros. E quando isso acontece, o que a gente pode fazer? Quando a gente cometeu erro, porque há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, eu não tinha noção do que era certo e do que era errado. Então a Ana de hoje não é a Ana de 30 anos atrás. Então eu fiz muitas coisas que hoje eu não faria. Então, qual é o meu papel? O que é que eu posso fazer? E ela fala isso pro Camilo, pro obsessor. Você... não, ou melhor, ela fala isso pro Pedro. Você podia ter rezado, você podia ter ajudado os outros de uma outra forma para você conseguir resgatar o seu erro, em vez de só focar no trabalho. Então, esse capítulo chama a gente para uma responsabilidade, um tema tão atual, mas não é para ninguém se sentir culpado. Como a gente está vendo a Cipriana, ninguém está julgando aqui. O ponto é, cometi o erro, como é que eu vou reparar o erro? Se eu não consigo mais reparar com aquela pessoa com quem eu fiz o mal, então eu posso fazer para outras pessoas. Todas as sementes do bem que eu planto vão ser combinadas para apagar as coisas erradas que eu fiz no passado, né? A outra coisa que eu queria lembrar é, eu estava comentando do obsessor, isso da gente se sentir com culpa, isso da gente ficar preso no passado, e o Dalai Lama fala muito, tanto ele quanto
o Eckhart Tolle, se eu estou vivendo no passado, eu fico preso a coisas, a situações muitas vezes infelizes, ou que estão me trazendo algum tipo de amargura. Se eu estou pensando no futuro, eu fico ansiosa. A única coisa que eu controlo é o presente. Nesse caso, a gente vê o quê? Pedro, consciência pesada, carrega durante esses 20 anos a responsabilidade de ter cometido o homicídio. Com isso, a sintonia mental dele se alinha com o obsessor. Já o obsessor, o Camilo, que foi a vítima, que é importante, porque muitas vezes a gente olha para o obsessor como um vilão, e a gente tem que lembrar que o obsessor vem cobrar a gente por quê? Porque a gente deve, porque a gente fez alguma coisa errada, né? O Camilo, como se envolveu nesse ódio durante tanto tempo, se ligou a entidades malévolas também. E ela chama a atenção dele. Camilo, você passou 20 anos só odiando, ligado com outros espíritos que odiam do mesmo jeito. Pelo menos o Pedro trabalhou para a família dele. Olha só, ele tem uma família que ama ele, que faz prece para ele. Ele soube ser um pai bom, um marido bom, enfim. E você, né? Então, para a gente repensar se a gente está numa posição de julgar o outro, de culpar o outro, se não tem nada melhor que a gente podia estar fazendo, né? E nesse caso a gente vê que o efeito da prece que ela faz chega a cada um de uma forma diferente. Para o obsessor, muito orgulhoso, né? Porque eu fui ferido. E a gente muitas vezes vê essa situação de vítima, né? Ou na gente, ou nas pessoas que rodeiam a gente. Não, porque fizeram isso, porque eu sofri isso, porque como é que ele teve coragem? Porque eu fiz só o bem e eu não fui reconhecido. Não. É isso que ele está chamando a atenção. Isso é orgulho. A hora que ela faz o mesmo enlace de amor, a gente vê que com o assassino, porque ele já conseguiu passar para a fase do arrependimento, não o reajuste. O arrependimento, ele vai ter que se ajustar com a lei. A lei de causa e efeito é real e faz parte da lei divina, então ele vai ter que se ajustar com a lei. Mas porque ele já se arrependeu, ele recebe aquele jato de amor como um bálsamo, como ajuda. Enquanto a outra pessoa coloca aquela carapaça invisível de não, eu não vou perdoar, eu sou melhor que ele não merecia, né? Mas os dois registram a vibração de amor de uma forma que eles ficam amolecidos, né? Então, e esse amor, no caso, outra coisa interessante, ela toca os olhos deles. Mas que olho? Não é o corpo? Então, aí é outra coisa importante para a gente ver. O perispírito é um mata-borrão do corpo. Como a gente já falou, isso é importante a gente lembrar. Que da mesma forma que a gente fala que o pensamento cria, ele também molda o nosso perispírito. Então, ela toca os olhos do perispírito desses indivíduos. Por quê? Porque o Pedro está dormindo, então o que está solto é o espírito dele que está envolto no perispírito. O Camilo já está desencarnado, né? E nesse momento eles têm uma capacidade de percepção maior. Também é uma coisa importante. Porque muitas vezes a gente vê alunos chegando pra gente achando que os espíritos inferiores, eles têm uma capacidade de ver tudo, de saber tudo. E não tem, né? A gente vê aí o Camilo chegando lá 3 dias antes para entender o que tinha se passado. A gente vê esses dois espíritos que são mais ignorantes, que não conseguem sentir inicialmente a presença dos mentores e nem vê-los, só no momento da percepção. Por quê? Porque
a percepção tem que ser proporcional à nossa capacidade de lidar com a realidade, né? Se a gente souber demais, será que a gente consegue saber? Será que eu vou conseguir gerenciar aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu sei? Tanto é que nesse caso ele fala que essa luz que ela exala, que ela passa para eles, ela mostra a sombra que eles estão. Então, outra coisa para a gente pensar. Muitas vezes não tem que ficar procurando saber o que a gente não precisa. A lei de Deus é sábia. E se eu hoje tenho a bênção do esquecimento, é porque eu não tenho a capacidade de abstrair e lidar com as situações que aconteceram no passado, né? Causadas por mim. Bom, ela conversa com o Pedro e a gente vê que ela faz muita pergunta. É como se ela estivesse fazendo uma terapia com ele. Para quê? Para fazer ele pensar. Então, em vez dela falar para ele, ela começa fazendo as perguntas. O que você achou que ia acontecer? Mas por que você fez isso? Por que você achou que você podia, que você tinha o direito de tirar a vida de um ser humano, se a vida vem de Deus, se a vida não é nossa? E a gente vê que nem o nosso corpo a gente é dono. Nem o nosso corpo a gente tem controle do que acontece, né? Por quê? Porque até o nosso corpo é empréstimo. A vida aqui na Terra é a maior bênção que a gente podia ter recebido de Deus. Por mais difícil, por mais miserável que seja ou tenha sido a minha vida aqui na Terra, essa é a nossa oportunidade de crescimento. Sem ela, eu não conseguiria evoluir. E aí ela fala como equilibrar a vida com a morte, a justiça com o crime. Isso é importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai consertar um relacionamento brigando mais. Não vai. É isso que ela está explicando pra gente. Se eu quiser consertar um relacionamento, seja ele qual for, eu tenho que colocar amor. Nesse caso, ela inclusive dá o antídoto, que é arrependimento e oração. Apesar do Pedro estar na situação tão crítica e ser um criminoso perante a lei de Deus, no momento que ele pediu ajuda, a ajuda veio, né? Ele vem, como a gente já falou, nessa prostração, né? Ajoelhado, pedindo perdão, pedindo ajuda, tendo consciência do erro que fez. Ele sabe que com esse comportamento, os dois, na verdade, mudou o destino dele. Ele podia ter, com esse espírito, um ente querido e não um inimigo, como que foi que aconteceu. Ele também podia ter mudado o roteiro de vida dele, se ele se desapegasse mais da matéria e se preocupasse mais com seu crescimento moral e ajuda ao próximo. E aí ela fala outra coisa que é importante a gente lembrar, que poder, dinheiro, e a gente sabe isso, está no Evangelho, é só a gente também ir numa banca de jornal e olhar as revistas de fofoca. Beleza, dinheiro, poder, ou mesmo a juventude, não é isso que vai trazer a paz. O que vai trazer a paz e, consequentemente, a felicidade é a nossa consciência tranquila de dever cumprido, né? Aí ela fala, é sempre hora da gente se arrepender. Então vamos. Então não importa quem eu fui e o que eu fiz, eu posso me arrepender. E aí ela fala dessa dieta, olha só que coisa interessante, da dieta moral que a gente já falou muitas vezes. Que é a nossa reforma íntima, é a gente olhar para aquilo que nós sabemos,
as nossas paixões, os nossos vícios, aquilo que a gente sabe que é ruim para nós, que faz mal para mim, que me faz sofrer e mudar, né? E ela faz isso colocando o amor sem julgar o próximo. Outra coisa que chama atenção, ela não carrega o Pedro no colo. Ela fala, levanta e vem. E a gente vê essa mesma situação de Jesus falando num dos momentos de cura dele, né? Do paraplégico, por exemplo, do paralítico. Levanta. Por que ele está falando isso? Porque precisa da nossa vontade. E a gente já tinha visto isso no outro capítulo. Não basta a nossa vontade em ação, não basta só o goodwill da gente. Não, a gente precisa colocar o esforço próprio, né? E nessa hora em que a gente vai o extra mile para conseguir ajuda, o que acontece? A nossa sintonia mental muda e a gente consegue ser ajudado muito mais. Outra coisa para a gente lembrar é que, independente do que a gente é, do que a gente foi, do que a gente fez, Deus é Pai e ama a gente infinitamente. E todas as vezes que a gente bater na porta, a porta vai se abrir. Ela pode não vir com a resposta que nós gostaríamos, mas a resposta vai vir de acordo com a nossa necessidade. Se eu ficar agindo como uma criança mimada, querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, não necessariamente o que eu quero é o bom para mim. O que me faz feliz é o que é bom para mim, né? Então a gente lembrar disso, que Deus sabe mais do que nós. Bom, aí a gente vê a segunda parte, que é a conversa dela com o obsessor. E a gente vê que ele tá algemado, por isso que eu coloquei essa figura, essa foto. Ele tá algemado ao assassino, por livre e espontânea vontade. Então, durante 20 anos, ele ficou carregando aquele sofrimento, odiando todos os dias. Porque ele quis. Então peraí. Então quer dizer que ele sofreu porque ele quis? Sim, assim como nós. Porque se eu continuo odiando, se eu continuo questionando, se eu continuo lembrando com tristeza de coisas que aconteceram na minha vida há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, coisas que eu perdi, ou coisas que eu não tive, ou coisas que pessoas fizeram para mim que me magoaram, eu estou me aprisionando. Eu estou me algemando. Assim como essa vítima, esse camelo. E a partir do momento que eu faço isso, eu passo de vítima para algoz. Olha só que coisa assustadora isso. Ele que podia aí, se tivesse sabido perdoar, ter evoluído, talvez até ajudado ele, ajudado o filho postiço, que cometeu o assassinato, trabalhado na evolução dele, porque ele tinha feito coisas boas. Não. Ele perdeu 20 anos odiando. 20 anos fazendo o mal para esse ser. E aí a gente pergunta, e ele ficou feliz? Não. Então, peraí. Então ele ficou 20 anos sofrendo com ódio, por livre e espontânea vontade, e não ficou feliz? É isso que ela está falando isso pra gente. E nós? E as pessoas que nos feriram, que nos decepcionaram, que não souberam nos amar, nos valorizar? A gente está fazendo a mesma coisa que o Camilo? A gente está se algemando a essas pessoas que passaram na nossa história, na nossa vida, que a água do tempo levou, mas que eu continuo amarrada a elas, por livre e espontânea vontade? Eu tenho que cortar as minhas correntes. Eu preciso ter vontade, como ela falou com o Pedro, eu tenho que levantar e mudar, não é o outro.
O que o outro fez, ele vai ser responsável no futuro perante a lei de Deus. O que eu faço, eu sou responsável. Bom, aí a gente vê uma outra parte fenomenal desse capítulo. Ela percebe que o Camilo está tão endurecido que ela não está conseguindo nem com esse poder amoroso que ela tem despertar a consciência dele. Aí ela fala com o Calderaro, então vamos na casa do Pedro. E a vibração de ódio do Camilo é tão grande, e a gente vê que vibração de ódio tem peso, por isso que quando a gente chega perto de gente ruim, que gente que está infeliz, mal-humorada, com raiva, com ódio, a gente sente uma coisa pesada. É isso, é esse peso que ela está falando. O peso é tão grande da vibração negativa que ela, como espírito superior ao Calderaro e ao André Luiz, ela não consegue levar esse espírito desencarnado, que em teoria não tinha que ter peso. Então tem. É o peso do campo mental negativo. Se eu tenho esse peso mental negativo quando eu sou espírito desencarnado, imagina quando eu sou encarnado. Muito mais, né? E aí a gente vê que ela consegue levar o assassino, mas não a vítima, por causa do ódio que a vítima tem do assassino. Bom, chega na casa do Pedro, a gente já viu essa cena linda em outros capítulos, de um lar onde existe amor. A gente vê que ele não tinha religiosidade, mas a esposa tinha, e através das coisas boas que ela fazia, o lar era protegido, a família era protegida. Então, mesmo que a minha esposa, meu marido, meu filho não participem do evangelho no lar, não acreditem em religião alguma, não acreditem em Deus, não importa. Se eu tiver uma conduta moral positiva, se eu rezar, meu lar vai ser protegido e todas as pessoas do meu lar vão ser protegidas e vão ser auxiliadas. É claro que essa ajuda vai ser sempre proporcional ao merecimento e à nossa abertura de ser ajudado. Porque a gente está vendo aí essa entidade superior dando o mesmo amor para esses dois seres, um sendo receptivo e o outro não. O amor está sendo dado, mas cada um pega o que quer, assim como nós, né? Bom, a gente vê o filho pedindo para fazer a prece pelo pai, a prece em família. Ninguém fala que esse é um lar espírita, a gente não sabe se é, e não importa. E isso é uma das coisas bacanas que a gente vê nos livros de André Luiz. O importante é sempre o sentimento, a qualidade de vida que a gente tem em termos de valores morais, de fraternidade, de amor ao próximo. Não o label que a gente coloca na nossa religião, né? E a gente vê que apesar dele ter cometido um ato horroroso, como a gente já viu, o pior ato que alguém pode cometer perante Deus, ele, pelo bem que ele fez, ele recebe o amor e o apoio da família. E ele foi um homem bom e honesto. Isso vai contar, vai ajudar no desenlace dele. E aí a Cipriana fala uma coisa muito bacana para o Camilo. A dor expande a vida, o sacrifício liberta. Olha só, a gente muitas vezes olha para a dor, né, como essa coisa que a gente quer fugir o tempo inteiro. E a gente está vendo aqui que ela está falando que a dor faz a gente crescer como espírito eterno. Mas a gente vê que existem formas completamente diferentes da gente lidar com sofrimento. Tem gente que sofre e não melhora. Tem gente que sofre e melhora. O que ele está querendo dizer é que a hora que eu sei sofrer bem,
Quer dizer, sofrer sem guardar rancor, sem brigar com Deus, sem virar uma pessoa amarga. Eu estou me libertando das algemas de passado que eu mesma criei. Porque a gente tem que lembrar que o nosso sofrimento de hoje foi causado pelas nossas más escolhas do passado. Mas essa parte do sentimento é importante a gente pensar como é que a gente vai lidar, né, com a dor. E aí eu vou colocar aqui 3 exemplos, que eu acho que são muito didáticos. O mesmo sofrimento, a mesma experiência. Se a gente pegar um ovo cru, e colocar dentro da água fervendo, o que vai acontecer? Ele era mole, vai ficar duro. Se eu pegar uma pedra e colocar dentro da água fervendo, o que vai acontecer? Ela vai entrar pedra, vai sair pedra, não vai acontecer nada. E se eu colocar uma cenoura, o que vai acontecer? Ela vai entrar dura e ela vai sair mole. Então, a gente olhando para essa água quente aí como uma forma figurada da gente colocar o sofrimento, a gente vê que a experiência é a mesma para esses 3 elementos: o ovo, a pedra e a cenoura. Mas passando pela mesma experiência, o resultado é completamente diferente. Não é por causa da água, é por causa do que cada um é, né? Então, para a gente refletir dentro do sofrimento que eu estou passando, sofrimento como? Sofrimento moral, sofrimento material, sofrimento físico. O que esse sofrimento está fazendo em mim? Eu estou entrando o ovo e saindo o ovo duro? Ou eu estou chegando eu sou uma cenoura dura, ficando mais mole? Sendo uma pessoa mais amorosa, que aceita mais a vida e as pessoas? Ou eu tô passando por esse sofrimento e eu entro e saio dele, um atrás do outro, sem mudar nada aquilo, né? As pessoas que passam por problemas sérios, a gente vê, algumas saem amargas, endurecidas, outras, depois de um sofrimento grande, aprendem a olhar para a dor do outro com mais piedade, com mais compaixão. Então, a gente repensar que esse sofrimento, como a Cipriana estava falando, é o sacrifício que vai libertar a gente, que vai transformar a gente. É o elemento que Deus está colocando na nossa vida para nós crescermos moralmente. Então, para a gente encerrar o capítulo de hoje, algumas coisas, né? O primeiro é o Pai Nosso. Jesus falando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A importância do perdão. A gente está vendo nesse capítulo que a nossa incapacidade de perdoar nos conecta, nos algema aos nossos algozes. E o nosso ódio nos transforma de vítima para algoz. Ela também lembra muitas vezes, nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos perante Deus. Então, eu tenho que saber perdoar. Porque eu também erro. Porque eu também já fiz coisa errada. Outra coisa para a gente pensar. Todo crime vai ter um resgate. Resgate pode ser nessa vida, pode ser em outra vida. Agora, eu não tenho que achar que eu posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Como a gente viu acontecendo no caso do Camilo, e muitas vezes é o que a gente quer fazer. A gente acha bom quando aquela pessoa que fez mal pra gente sofre, a gente quer tirar satisfação, a gente tenta muitas vezes minar o que aconteceu. Não, né? Por quê? Porque quando a gente fizer isso, a gente está se enjaulando ao sofrimento, por livre e espontânea vontade. Aí outra coisa para a gente lembrar, é esse jejum moral que ela fala, que é o que a gente brinca de dieta moral, né? Então eu vigiar os meus pensamentos, eu vigiar os meus sentimentos, não é só 1 hora por dia.
Claro, a gente não consegue todo dia, toda noite, o tempo inteiro, mas eu prestar atenção naquilo que eu tô colocando para dentro de mim. Porque esse sentimento, esse pensamento que está me envolvendo vai estar alterando a minha saúde. E se eu tiver dificuldade, eu tenho que fazer o quê? Prece, né? E a última coisa para a gente repensar é, nessa experiência que a gente está passando, seja ela qual for, o sofrimento moral, a doença física, a solidão em família, o problema de trabalho, o que eu estou aprendendo dessa situação? O quanto essa dor está me modificando, está me tornando uma pessoa melhor, né? Eu como espírito eterno, não eu indivíduo reencarnado nesse corpo. Eu como filho de Deus, né? Perante a lei divina. Bom, era isso que a gente tinha para comentar hoje. Eu vou tirar todo mundo do mute e para que vocês quiserem fazer algum comentário antes da gente encerrar. Tirei todo mundo do mute. Eu só vou fazer um comentário. Obrigada, Ana, das suas pequenas observações tão bonitas. Assim, uma que me tocou muito foi você prestar atenção na coisa do levanta-te. Eu não tinha nem prestado atenção nisso. Porque normalmente a gente escuta mesmo, até Jesus falava, como você falou, mas eu nunca tinha prestado atenção e isso me marcou muito, que a importância de, principalmente eu, anos de terapeuta, e né, a gente só muda quando a gente quer, e tem que vir da gente, não adianta a gente carregar a pessoa, né, tem que ser das próprias pernas. Então essa importância de a gente relembrar, por exemplo, eu tentando ajudar o Gabriel a fazer a transição dele aqui, dando tudo que eu posso, conversando, mas tem que vir dele, não adianta. Isso me ajudou para eu relembrar que, mesmo de todo o esforço que eu faça, milagre vai vir dele, o milagre, a vontade, a transformação. Eu tenho que falar, eu não posso carregar no colo ou arrastá-lo, tem que ser levanta-te, que só vai mudar se ele quiser. Então, achei isso muito importante, isso para tudo, né? Para nós mesmos. A gente tem tudo na mão hoje em dia, né? Para a gente melhorar. Tecnologia tem. Antes era difícil a gente não pode take it for granted que a gente tem no telefone uma enciclopédia andante a todo momento. E a gente tem toda a informação necessária que a gente precisa para melhorar. Vídeos, palestras, livros, PDFs, tudo. Só falta vontade, só falta levanta-te, né? É isso aí. É engraçado porque ontem a gente foi no escritório de advocacia assinar uns documentos e estava nessa sala, parecia uma biblioteca antiga com um livro de todos os lados. Falei, nossa, que coisa linda, quanto livro, né? E tudo lei do Oregon. Aí a advogada falou para mim, pois é, ninguém usa mais, porque hoje tem internet. Então esses livros estão ultrapassados. Então, como você falou, o conhecimento está à nossa disposição, basta a gente querer, não tem essa desculpa de eu não tenho tempo para estudar. Eu consigo escutar uma palestra embaixo do chuveiro se eu quiser. Eu consigo baixar um livro da internet sem ter que gastar dinheiro, né? O que precisa é a gente levantar e se mexer. Mas algum comentário antes da gente encerrar? Bom, então vamos encerrar. Mestre amado Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendizado, esse capítulo tão importante que nos chama a atenção para dentro de nós mesmos,
ao invés de olhar para aquilo que os outros fizeram para a gente. Ajuda-nos, Senhor, que a gente tenha entendimento de saber nos perdoar, porque se a gente não tiver a capacidade de nos perdoar, a gente não vai conseguir perdoar o próximo também. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que é o amor que liberta, que o ódio, o rancor, o desespero só aprisiona a gente dentro do sofrimento. Dai-nos força, Senhor, para que nós consigamos mudar o nosso campo mental, abraçar as nossas dificuldades e conseguir conquistar através delas o nosso crescimento moral e espiritual. Ilumina, Senhor, todos os nossos lares, de todos os participantes desse grupo, de todos aqueles que ouvem o nosso áudio, os nossos familiares, que às vezes nos compreendem, às vezes não. Ilumina, Senhor, todos os lares da terra, para que haja mais amor e menos ódio, mais amor à vida e à fraternidade, o respeito entre todos os povos, todas as culturas, todas as religiões. Vamos pedindo por todos aqueles que sofrem sozinhos, sofrem no meio da multidão, por todos aqueles que foram esquecidos pela sociedade, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Por todos aqueles, Senhor, que ainda não despertaram para a verdade maior, que é a vida eterna, que ainda se encontram presos à maldade, à cobrança, à inveja, ao orgulho, ao egoísmo. Senhor, auxilia-nos nas nossas dificuldades, os nossos desafios, pois você sabe muito melhor do que nós aquilo que passamos e o para que passamos. Que nós tenhamos coragem, discernimento para levantar e modificar a nossa situação através dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos atos. Fica conosco durante toda essa semana, Senhor, e que possamos estar juntos na próxima quarta-feira. Graças a Deus.